Em 2010, eu saí do Maranhão para visitar uns parentes que haviam comprado uma linda fazenda lá no estado de Rondônia. Dias depois, cansado de não fazer nada além de comer e dormir, eu resolvi sair para caçar. A noite estava enluarada que parecia dia. Caça que é bom. Nenhuma. Não encontrava nada. Por volta da meia-noite, eu parei e sentei debaixo de uma árvore, à beira de um carreiro, para descansar. E foi então que tudo começou. A primeira coisa que eu vi foi um apito curto bem distante. Eu levantei e do meio do carreiro fiquei olhando naquela direção. No início, pensei que fosse apenas um caçador, dando sinal para um outro. Os minutos passaram e nada. Eu continuei olhando para diante no carreiro. De repente, um outro apito mais longo que parecia com o apito de um trem. Eu fiquei pensando que apito era aquele e quem apitava aquela hora da noite. Apesar do apito parecer com o apito de trem, não podia ser, pois por aquelas bandas não havia ferrovia e a cidade mais próxima ficava a pelo menos uns 50 quilômetros dali. Eu continuei assuntando. Poucos minutos depois, um outro apito, mais alto que os dois primeiros e bem mais longo. Agora eu tinha quase certeza que só podia ser um trem. Mas como eu já disse, aquilo era impossível. Como podia um trem correr por um carreiro no meio daquele mato? E se fosse um trem, que classe de trem era aquele? Confuso e sem entender patavina do que passava, eu continuei assuntando cada vez mais nervoso. Pouco tempo depois, o impossível aconteceu. Uma enorme luz apareceu bem distante no carreiro e apitou. Agora eu não tinha a menor dúvida. Era realmente um trem. Eu saí do carreiro e fiquei ao lado de uma árvore, olhando para a luz que parecia parada, sem sair do lugar. Os minutos passaram. O meu medo aumentava. Afinal, eu já tinha certeza que aquele estranho trem só podia ser algo inexplicável. Algo de outro mundo. Só podia ser um trem fantasma. De repente, o trem apitou um apito que ecoou por todo o mato. E naquele instante, a luz começou a mover, a andar na minha direção. Meu pavor era medonho. Eu pensei em correr para o meio do mato, mas de que iria adiantar? Se aquele trem era capaz de correr por um carreiro sem trilhos, certamente seria capaz de seguir-me. Não havia saída. Não havia opção. O único jeito era aguentar o pavor e esperar que aquele trem fantasma chegasse e sumisse. E esperei. A bola de luz aumentava. Os apitos, que agora eram dados um atrás do outro, eram mais altos, mais próximos e mais assustadores. Eu saí do carreiro e fiquei atrás de uma árvore olhando para a luz que movia bem devagar. E pouco a pouco o trem foi aproximando. Eu já podia ver melhor a claridade da luz. Já ouvia nitidamente o barulho de suas rodas sobre um carreiro invisível. Também ouvi os apitos horripilantes, que até hoje me assustam. A confusão na minha cabeça era cada vez maior. Que trem era aquele? De onde vinha e para onde ia? Meu coração palpitava cada vez mais rápido e mais forte. Meu corpo arrepiava. Meu pavor aumentava. Como era possível estar vendo um trem se por ali nem sequer havia trilhos? Eu não sabia o que pensar. Com trilhos ou sem trilhos, o certo é que aquele estranho trem aproximava. A luz clareava cada vez mais forte. O barulho da máquina e dos apitos eram tão altos que meus ouvidos doíam. Escondido de trás daquela árvore, eu rezava esperando que aquele trem passasse e
e me deixasse em paz. Minutos depois o trem chegou e foi passando bem pertinho de onde eu estava. Mas eu não via nenhum trem, nenhum vagão, pois a fumaça da máquina era tanta que encobria tudo. O barulho ensurdecedor e aterrorizante da máquina quase me fez mijar nas calças. À medida que a máquina foi distanciando, eu comecei a ouvir algo ainda mais assustador e inexplicável. Eu comecei a ouvir as vozes, os clamores desesperados dos passageiros que pediam, que rogavam, que imploravam ao condutor que os levasse até o ponto final, até os seus familiares. Poucos minutos depois, tudo acabou. Eu continuei atrás da árvore esperando que o medo e a tremedeira passassem. Horas depois, já na casa dos meus familiares, eu fiquei sabendo que o que vi e ouvi foi o que muitos alegam ter visto e ouvido uma e outra vez. O retrato de uma realidade passada e macabra, onde aproximadamente 10.000 vidas foram perdidas na construção de uma ferrovia que jamais foi concluída. Uma lenda apavorante de um trem que, mesmo sem trilhos, continua viajando por uma ferrovia horripilante chamada a Ferrovia do Diabo. Te cuida e muito obrigado.